Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Feliz semana para todo mundo. Estamos começando mais uma. Está no ar o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E não tem nada mais de assunto que está no momento do que você falar sobre leis trabalhistas, previdenciárias. Então, o assunto realmente é palpitante. Mais uma vez, estou aqui com o doutor Hamilton Rovani Neves e nós vamos conversar sobre esse segmento extremamente importante. Aliás, meu caro Hamilton, estamos trabalhando. Quem se aposentou, e se a nova lei for aprovada, talvez as pessoas não se aposentem mais, né? Tudo bem? Pelo menos com grande dificuldade, né? Tudo bem, Alberto. Prazer estar aqui novamente falando contigo, tentando esclarecer algumas coisas aí para as pessoas na medida do possível. Muito bem, nós vamos, aliás, você que já está pensando aí na sua aposentadoria, tiver alguma coisa envolvendo lei trabalhista também, passe para cá o seu WhatsApp, a gente passa aqui para o Hamilton, é extremamente importante que a gente converse sobre isso. Bom, meu caro Hamilton, alguma mudança substancial desde a última vez que nós estivemos aqui? Isso aí, imagino que a todo momento tenha jurisprudência, tenha lei, tem emenda, essa coisa toda. É verdade. Em relação à Previdência, Alberto, a gente já conversou aqui anteriormente, né, que houve aí a proposta de alteração das normas do INSS pelo governo, foi mandado para a Câmara e tal. Então, a princípio, as normas todo mundo conhece e estava-se com expectativa de que fossem aprovadas essa aí com tranquilidade em curto espaço de tempo. Mas nos parece que não é mais isso que vai acontecer. Está havendo uma resistência muito grande dentro do próprio Congresso, né? E das forças institucionais do país. A OAB mesmo agora está se posicionando contra esta reforma da Previdência da maneira como ela está sendo colocada, ou seja, penalizando o trabalhador, né? E todas as pessoas de um modo geral. Então a gente vê que já não tem mais aquela tranquilidade que o governo achou que teria para aprovar essas medidas que são impopulares demais, né? Porque também não adianta, claro que se você tiver a maioria no Congresso, a maioria no Senado, essa coisa toda, claro que você tem facilidade, teoricamente, para aprovar. Só que tem uma coisa muito mais importante que o Congresso Nacional, é a população, é o povo. Essas medidas que são realmente impopulares, elas acabam movimentando o povo e eu entendo que se você também, apenas se tão somente conseguir aprovação, porque você tem maioria no Congresso, virou ditadura. Exatamente, tá isso, claro, obviamente. Esse não é um anseio da sociedade, né? Então, você não pode pautar por aí. Inclusive, tem agora um movimento que está nominando aqueles deputados e senadores que votarem a favor da proposta sem que ela seja realmente, de fato, estudada com a população. Muito bem. Quanto às pessoas que já têm o direito adquirido, isso aí não mudaria. Mas é um percentual muito pequeno em relação, às pessoas que vão ter que trabalhar muito aí para conseguir aposentadoria. Exatamente, a sua observação é correta, é ínfimo a disparidade entre um e outro. Sem dúvida, sem dúvida. Já falei aqui algumas vezes, mas não custa aqui falar do Hamilton, doutor Hamilton Rovani Neves, que é advogado, formado pela Faculdade de São Francisco, de Bragança, Paulista. Viajou muito para lá, né? Muito, né? Bragança é uma cidade universitária, digamos assim, né? Você atua na área do direito trabalhista, também do direito previdenciário e também há 19 anos está atuando no Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas, região. Hamilton, o que aparece mais hoje no teu escritório? Causas trabalhistas ou previdenciárias? Ambas as coisas. Acho que uma está muito interligada à outra, né? Sempre que a pessoa procura uma coisa, já tem interesse em resolver a outra também. Só que nesse último ano, a demanda por questões da Previdência cresceu demais. Até mesmo por informações. As pessoas procurando se informar do que tem, não tem direito, né? Cresceu bastante. Hamilton, quando o governo toma medidas no sentido de fazer uma reforma previdenciária, ele, governo, é o patrão, todos nós outros somos os empregados, digamos assim. Uhum. As medidas, na teoria, beneficiam muito mais o patrão, que seria o governo. Quando nós quando formos passar por uma reformulação trabalhista, aí o governo não é patrão, o patrão é o patrão e o empregado é o empregado.
As medidas trabalhistas que ainda vão ser reformadas, a gente já até comentou sobre isso, dá para a gente prever o que é que o governo está pensando? O trabalhador vai perder alguns direitos? O patrão vai ter alguma coisa a mais de benefício? Porque hoje é o seguinte, está difícil para o empregado, está muito difícil para o patrão também, as empresas estão fechando, estão quebrando e tal. Tem alguma coisa já vislumbrando assim? Eu acho assim, sim, nós temos aí algumas coisas já, né? Entre a principal delas, no meu entendimento, é o poder da negociação entre empregado e empregador direto, né? Ou seja, o patrão e o empregado podem combinar entre eles jornada de trabalho, salário, se vai ser por mês, por hora, por semana, essa coisa toda. Eu acho que essa é uma medida um pouco complicada, porque ela vai enfraquecer os sindicatos, né? Não sei se enfraquecer os sindicatos, mas os sindicatos vão perder um pouco de poder de negociação. E acho que um trabalhador, quando ele negocia direto com o empregador, obviamente, não aquela empresa que tem 1, 2 ou 3 funcionários, mas aquela que tem muitos funcionários, negocia direto, ele sempre sai prejudicado. Então esta é uma medida que, ao meu ver, vai ser muito perigosa. E ela está aí para ser aprovada, e acredito que será. Eu ouvi essa semana um comentário do presidente dizendo o seguinte, o presidente Michel Temer, que a reforma trabalhista seria fácil de aprovar. Eu digo para você aqui, para os telespectadores seus, eu acho que a alteração nas leis trabalhistas será mais difícil do que a da Previdência. Não, eu até acho que sim, até porque existe um componente a mais. Primeiro, nas reformas trabalhistas, o que eu acabei de falar, é governo e nós. Na trabalhista é governo, nós patrões e nós empregados. Exatamente. Então são 3 componentes, é um pouco mais. Todo mundo mais fazendo complicado. força, puxando força para Lógico. Com certeza não vai ser nada fácil, não. Não vai ser. Mas que precisa. Ah, sim, é verdade. Na verdade, assim, as regras, as normas que envolvem a coletividade, eu acredito que em tempos e tempos ela tem que ser revista, tem que ser melhorada, acertar onde não está. É necessário, tanto a Previdência, que eu já disse aqui também, que eu sou favorável a uma ordem na Previdência. Eu já disse isso para você num outro programa aqui. Assim como eu acho que as leis trabalhistas também, elas devem ter mais uma ordem, um ordenamento um pouco mais atual, né? Isso é muito importante. Não, sem dúvida, porque dentro de uma linha absolutamente isenta de paixão e isenta também de lado, ou seja, sem sermos patrões, patronais, sem sermos empregados, o fato é que ninguém está aguentando mais. Está difícil para o empregado, muito difícil, muito complicado, mas está muito complicado para o patrão também. Hoje, eu não estou me referindo às grandes multinacionais, que também, olha, tem multinacional que está aguentando mais ficar no Brasil, que está puxando o carro do Brasil. Aqui está tudo muito complicado. A gama de impostos que muito grande. O empregador paga hoje para produzir um produto, seja ele qual for, é grande demais. É absurdo. A ganância do governo central é gigantesca. E isso é que acaba enfraquecendo os postos de trabalho e as empresas que querem realmente, de fato, empregar e produzir. Isso, o governo precisaria rever isso aí. Sem dúvida. Agora, com o gasto que o governo tem exorbitante assim, é muito difícil ele ver isso de um dia para o outro. Infelizmente, né? Infelizmente. Bom, vamos lá, Milton. Tem hora que eu tenho vontade de mudar aqui o foco do programa, sabe? E começar a mostrar uma série de coisas que, na minha visão, você vê os gastos absurdos dos cartões corporativos dos nossos governantes. É um negócio descomunal, um negócio assim astronômico, a gente não consegue imaginar. E fica meio que um Manaus sem rumo, um país que não tem dono, né? É muito complicado. Mas vamos lá, Milton. Vamos falar do Camprev, ou da Camprev, aqui do Camprev, né? Do Camprev. O Camprev é o órgão onde existe o recolhimento por parte dos funcionários públicos, tá certo? Aqui de Campinas. E até me recordo que faz pouco tempo o prefeito queria usar o dinheiro do Camprev, né? O prefeito Jones aqui, teve aquela confusão toda, enfim. Hoje, há pessoas que ganham pelo Camprev uma aposentadoria maior do que é o teto do prefeito, o salário do prefeito, coisa de 23 mil, alguma coisa assim. E me parece que isso aí é inconstitucional. Como é que é? Exatamente. Primeiro, para entender, o Camprev é como se ele fosse o INSS do governo federal. Só que ele é um órgão de aposentadoria ou de benefícios, né, da municipalidade. Então, ele é do município de São Paulo. Assim como nós temos também do estado e vários outros municípios têm também seus fundos de pensão e aposentadoria, né? E nós
Temos a lei, a Constituição, obviamente, que diz o seguinte, por exemplo, o salário do presidente. Ninguém pode ganhar mais do que o presidente da República. E as leis estaduais e municipais também seguem o mesmo padrão. E a nossa lei orgânica do município de Campina diz que também o salário do prefeito, ele é como base, ele é o teto da municipalidade. E nós temos, de fato, né, vários servidores aposentados que recebem mais do que o teto. Cerca de 2.000. Então, exatamente, são muitos esses aposentados. Por quê? Ao longo do tempo, Alberto, não só o salário, mas eles foram incorporando benefícios aos vencimentos, né? Gratificações, prêmios, essas coisas todas. Aí chega-se a esse patamar descomunal. Não estou colocando aqui se é legal ou se é ilegal, não é isso. Ele é desproporcional à realidade pela qual nós passamos. Essa é a diferença. Mas a Constituição não proíbe que se ganhe mais Sim, do que o salário da maior autoridade executiva porque nós e tal? estamos falando em salário e não como a remuneração como um todo, né? O salário é o salário, ele recebe de salário aquilo ali. Mas as incorporações que foram agregando no salário dele que dá isso aí, né? Tá. É falha na própria legislação que permite que isso aconteça, que não deveria. Mas agora, a semana passada o jornal trouxe uma notícia dizendo que a coisa iria mudar, de que ninguém iria receber mais do que o salário do prefeito. Agora eu pergunto a você, mas isso não é direito adquirido? Exatamente. A lei até pode mudar, mas não vai atingir aquelas pessoas que hoje já recebem e têm o direito adquirido. O direito adquirido, ele é imexível, vamos dizer assim, é a palavra, né? Imexível. Então, exatamente. Então, assim, essas pessoas que já recebem continuarão recebendo, porque não há regra, lei, norma que faça com que ele restitua ou que volte a receber, né? Porque não existe ilegalidade. Pode até ser uma imoralidade ou uma coisa parecida com isso, mas ilegalidade não é. Mas então, Hamilton, não há nenhuma canetada que possa determinar isso? Negativo, não pode. A justiça jamais permitiria isso, né? Mas porque então, senão, Alberto, as nossas instituições, nossas leis acabam não tendo poder, não tendo força, né? As leis existem para serem cumpridas. Mas eu sei, mas a matéria dizia exatamente que ninguém iria receber mais. Será que é o daqui para frente? Daqui para frente, certamente. O daqui para trás fica como tá? Trás. Não é que fica como tá, não tem como você mexer porque a pessoa já adquiriu aquele direito. Entendi. Então, esse é o grande detalhe, né? Então, não vai poder mais fazer isso. Bom, mas de qualquer forma, é que eu sempre falo, né? Me perdoe aqui, né? Isso é só uma colocação, né? O governo, ele quer que você continue forte, vigoroso, para você trabalhar e pagar bastante. A partir do momento que você se aposenta, acho que ele começa a torcer para você morrer, né? Porque é uma coisa mais ou menos impressionante, isso. Né? Impressionante. Hoje, bom, então, quer dizer, a gente pode imaginar que é o daqui para trás, no daqui para trás não se mexe. E se mexer, também ninguém vai ter que restituir ninguém, né? Não, certamente que não, né? As pessoas não estão cometendo nenhuma ilegalidade, né? Bom, Hamilton, os empregados, de um modo geral, têm têm lá suas obrigações. Nós empregados comuns. Os servidores também têm as mesmas obrigações? Tem, claro que tem. Certamente tem. O servidor também tem normas que ele deve seguir e cumprir, né? Inclusive o servidor, quando ele descumpre essas normas, ele é processado e inclusive perde até o cargo. Existem inúmeras pessoas, eu conheço, que já perderam o cargo de servidores concursados por conta de irregularidades ou falta de comprometimento no trabalho, entende? Muito bem. Você está vendo aí no rodapé, pode mandar, estão chegando aqui, já chegaram várias perguntas para você, mas primeiro a gente vai conversar um bocadinho aqui, mas fique atento, eu vou fazer a sua pergunta aqui para o doutor Hamilton, para ele responder. Hamilton, o que é trabalho temporário? Porque muitas vezes a gente fala assim, vou fazer uma contratação temporária, muitos shoppings fazem isso em períodos de maior demanda e tal. O trabalho temporário, eu posso contratar você 3, 4 vezes no ano temporariamente? Então, aí que está. A sua pergunta é muito interessante. Depende. O trabalho temporário é para você executar uma tarefa específica ou por um período específico. No final do ano, as lojas comumente contratam aqueles empregados temporários para o período de vendas que é maior, há mais necessidade. Então, um contrato temporário de 15, 20, 30 dias, né? Terminou, cada um vai para o seu canto. Uma obra, você vai executar uma obra
você faz um contrato temporário. Isso acontece bastante na construção civil, né? Olha, eu preciso fazer uma obra específica em tal lugar, contrato um pessoal, um contrato temporário, executa aquilo ali e acabou. Entretanto, isso não pode ser reiterado. A mesma empresa contratar a mesma pessoa com a mesma mão de obra para o mesmo trabalho, porque aí já há uma manipulação das normas de contrato, né? Mas mesmo no trabalho temporário, quando eu faço pagamento para você, eu tenho que recolher tudo sobre aquele valor e tal, né? Recolhimento de impostos é em qualquer situação de contrato, principalmente no contrato de temporário também. Isso aí não muda, né? Não muda, não muda. Uma outra questão, Hamilton. Eu contrato uma pessoa temporariamente para fazer um serviço na minha casa. Um pedreiro, um pintor e tal. Se essa pessoa for, você perguntar para ela, você tem alguma empresa para me dar uma nota fiscal? Não tenho nada, porque nós temos muito essa informalidade aqui. Eu posso contratar essa pessoa, fazer o pagamento para ela e recolher sobre o que eu paguei para ela alguns impostos. Eu recolho como? Você pode sim, aliás, não você pode, você deve fazer. Você pode fazer todos os recolhimentos. A retenção do imposto de renda, a retenção do INSS, ISS, se for o caso, né? Você pode fazer todas essas retenções. Existem as guias próprias, cada uma no seu direcionamento, e você pode fazer essa retenção tranquilamente. Por que eu pergunto isso? Porque isso aí também evita mais tarde de repente, até essa pessoa, vamos supor que ela passe lá 3, 4 meses trabalhando na sua casa e tal, evita até que haja uma reclamação trabalhista. Ah, sim. Não, quer dizer, pode haver, mas você tem muita chance de não se envolver muito. Não tenha dúvida, porque você fez os recolhimentos necessários para aquilo ali, né? E ainda dentro dessa pergunta que eu acho extremamente importante, essa pessoa sobe no telhado, cai, teve múltiplas fraturas e aí? Mais uma vez comprovado por que é importante você recolher, porque se você retém dela e recolhe, principalmente o INSS, se acontecer algum acidente, essa pessoa está respaldada, ela vai se afastar pelo INSS. Mas a responsabilidade a responsabilidade objetiva é do empregador. Porque aí vai se apurar se houve negligência, imperícia, essa coisa toda, né? Mas é uma coisa a se pensar. Se essa pessoa vier a morrer trabalhando na tua casa? Pois é, aí é que está. É por isso que, às vezes, as formalidades são importantes. A gente contrata qualquer um todo dia para fazer um monte de coisa na casa da gente e não se preocupa com isso. A gente deve se preocupar, sempre fazer um contrato e ali estipular todos os valores e retenções, né? Para que depois você fique respaldado. Existe também um seguro que você pode pagar para um prestador de serviços, né? A pessoa vai prestar um serviço na sua casa, você contrata um seguro que não é caro, é um seguro barato. Você contrata esse seguro pelo período que a pessoa está trabalhando na sua casa. Qualquer incidente que ocorra, qualquer infortúnio, está respaldado por esse seguro. Muito bom, que importante, hein? Essa eu não sabia. Porque nós estamos acostumados como você disse, a sempre ter lá, tem um encanador, tem um eletricista tem um risco, perigosíssimo. Tem um risco, perigosíssimo. Né? Então, eu me recordo que a última vez que eu fui fazer um trabalho de eletricista nem me meta na minha fazer. casa, eu vou dizer uma coisa para você, a explosão que deu foi um negócio impressionante, caiu toda a energia. Eu nem me meto a fazer, que eu não entendo nada disso. Olha a importância, você tem alguém na tua casa, você vai trabalhar, contratar um seguro realmente muito legal. Antes eu começar a fazer as perguntas aqui que chegaram, Hamilton, faltou ainda a gente colocar, que eu queria ter colocado no primeiro bloco, o que é assédio. Porque a gente fala muito em assédio sexual, essa coisa toda. Mas tem um assédio moral também. Sim, exatamente. Né? Quando o patrão, por exemplo, numa reunião, ele entra numa sala e ele dá uma tremenda bronca num funcionário, na frente de todo mundo e tal, isso aí pode ser considerado um assédio moral? Pode sim. E a jurisprudência atual, ela tem aceitado e acatado isso com muita veemência, sabe? Assim. Porque, na verdade, as relações de trabalho hoje, elas não são mais com aquelas relações antigas, onde o patrão era o senhor, né? Sim, e o empregado era não. Elas se pautam pela amistosidade, pela, né? Cordialidade, pela urbanidade entre as pessoas. Então, esse ato de realmente de gritar com as pessoas, de falar palavrões direcionado para tal pessoa, expor aquela pessoa frente aos demais, ao ridículo, às situações vexatórias, isso é assédio moral. E a Justiça do Trabalho
tem penalizado muitos empregadores por essa prática abominável, né? Mas vamos supor, a pessoa, é natural que ela perca o emprego. Se ela entrar com uma reclamação por assédio moral contra o patrão, certamente, aí o patrão aproveita e fala, então já, né? Isso é um processo que é feito pelo advogado mesmo, ou a pessoa pode ir mesmo, ela sozinha, onde ela procura, o que ela faz? A Justiça do Trabalho, ela tem na Constituição dela, diz que o empregado não precisa de intermediador, ou seja, advogado, para entrar com uma ação trabalhista. Agora, observa se o empregado vai direto à Justiça do Trabalho e lá ajuiza uma ação. Como que ele vai mover esse processo? O empregador vem com 1, 2, 3, 4, 5 advogados, ele vai estar fadado ao insucesso, né? Obviamente que jamais você deve ingressar com qualquer ação sem um advogado para te respaldar. Não tenha dúvida. Mas pela lei, inclusive, você pode ser o seu advogado. Sim. Mas eu, por exemplo, assim, ação minha, eu posso, porque eu tenho a formação para isso. Sim. Né? Eu tenho conhecimento técnico para isso. Então, as pessoas comuns, aquela do dia a dia, talvez não tenha isso. Então, isso que fica fragilizada, né? Tá. É muito comum esse processo por assédio moral? Tem bastante. Mas normalmente quando a pessoa faz isso, ela já não está mais na empresa. Normalmente não. Normalmente já está fora da empresa, né? Existem alguns casos que a pessoa ainda está na empresa. Isso é processo crime? Não, a princípio não. A princípio pode até haver os dois, mas a princípio seria uma ação de indenizatória trabalhista que pode gerar, inclusive, um processo crime, não tenha dúvida. Muito bem. Bom, Hamilton, deixa eu entremear aqui com algumas perguntas dos nossos queridos telespectadores. Ganhei na justiça de uma empresa uma indenização no valor de 3 mil parcelado em 2 vezes. Eles depositaram a primeira parcela e a outra era para ser depositada no dia 14 de dezembro, mas não depositaram até agora. O que é que eu faço? Sou o Ricardo aqui de Campinas, obrigado. Então, certamente quando foi feito o acordo deve ter sido colocada uma multa pelo não cumprimento do acordo. Em primeiro lugar, a Justiça do Trabalho vai aplicar a multa e vai intimar esse seu empregador, esse seu patrão, a pagar o valor devido com a respectiva multa. Mas ela tem que fazer o quê? Ela tem que pedir para o advogado dela? Sim, o advogado certamente já comunicou ao juiz desse fato, de que não foi pago a parcela seguinte do acordo. Muito bem. Você falou em acordo. Hoje é a palavra mestra em todos os lugares. Mas, acordo, na verdade, assim, a justiça nossa, hoje ela pauta, a Justiça do Trabalho principalmente, ela pauta pela conciliação. A conciliação, ela é um pré-requisito para a ação. Então, o acordo, ela faz parte disso, ela faz parte do acerto entre as partes, né? Não que o acordo em si, ele seja obrigatório, mas o envolvimento das partes numa tentativa, né, de conciliação é muito importante. E é muito grande hoje na Justiça do Trabalho. Você, como advogado, não deve ser muito partidário da expressão, melhor um péssimo acordo que uma boa demanda, né? Para vocês, não, advogados, certamente não. Uma boa demanda certamente é muito não. melhor, Às vezes uma boa demanda é bem melhor que um acordo. Olha, vamos lá. Novo WhatsApp aqui. Oi, é o seguinte. Oi, então vamos lá. Tive encostada por 12 meses. Problema no ombro direito. Manguito rotedor aqui, ó. Aguardando cirurgia, mandaram voltar para o trabalho. Agora, o ombro direito também vai ter que fazer cirurgia. Já era o direito, não deve ser o esquerdo. Também vai ter que fazer cirurgia. Meu nome é Lucimara da Silva. Moro em São José dos Pinhais, Paraná, perto de Curitiba. Sou costureira. Ela queria saber o seguinte: ela tem direito a uma aposentadoria especial, e a especial é como se fosse uma aposentadoria integral, aqui diz a Cristina. Não, especial não, porque a sua atividade de costureira não lhe dá o direito à aposentadoria especial. Eu não entendi se ela está afastada do trabalho ou não. Esteve afastada, mandaram ela voltar até a cirurgia. Certamente, né, vai fazer aí uma recuperação, passar para aquele trabalho todo de readaptação ao trabalho. Se afetou o seu outro ombro também, realmente esta profissão dela afeta demais os ombros, os antebraços e os pulsos, né? Certamente você vai ficar afastada pelo INSS até uma possível aposentadoria definitiva, né, por invalidez. Ela na mesma pergunta, ela coloca aqui, a aposentadoria especial é como se fosse a bi-integral? Não é. A aposentadoria especial, ela é para algumas categorias que têm uma excepcionalidade na prestação do serviço, né?
elétrico, serviço elétrico e tantos outros por aí. É uma gama muito grande que agora não dá para ficar enumerando aqui. Mas a aposentadoria especial é para algumas classes especiais de trabalhadores, no qual, infelizmente, você não se encaixa. Muito bem, Hamilton. A Lúcia, ela está dizendo aqui que é funcionária pública, funcionária da prefeitura, está passando por problemas graves com 2 filhos que foram diagnosticados com esquizofrenia. Com esse problema deles, ela queria saber, eu teria direito a me aposentar para poder cuidar deles? O seu caso realmente é muito grave, muito delicado, né? É uma situação bastante complicada, né? Obviamente, eu não sei a idade dos seus filhos, mas você realmente, os seus filhos requerem, né? Uma demanda de tempo muito grande sua para cuidar deles. Eu não digo que você teria direito a uma aposentadoria, pelo menos a princípio, mas um afastamento com vencimentos você teria sim. Tem direito. Teria esse direito, né? Até uma condição melhor dos filhos, porque assim, na verdade, o Estado é quem deveria dar essa assistência aos filhos. O Estado não tem condição disso. Então transferiu essa norma para os próprios pais, para os cuidadores dos filhos. E o contrário, Hamilton, e pessoas que estão trabalhando, cujos pais, sei lá, diagnosticados com doenças complicadas e que necessitam e que só tem ela para cuidar ou ele para cuidar, então, como é que é? Olha, é assim, é um grande problema. Esse assunto que você tocou é muito delicado. Nós estamos pensando aí na reforma da Previdência, de aposentar pessoas com 65 anos, trabalhar a vida inteira para se aposentar, e não se pensa nesses 2 casos, nesse caso mandado pelo espectador e nesse que você falou. São casos gravíssimos que ocorrem comumente, todos os dias nós temos isso, e ninguém pensa nisso, né? Essa pessoa não tem quem cuida dela, principalmente o idoso, fica jogado, desculpa a expressão da palavra, mas fica jogado, né? E não tem uma pessoa ali do lado, porque quem que o idoso quer ao lado dele? Ele quer um filho, ele quer um parente, ele quer uma pessoa próxima, que tenha afinidade com ele para poder auxiliá-lo. E isso a Previdência Social não vê, sabe? Só pensa em arrecadar, dificultar a vida das pessoas e não se vê isso, não é? Eu tenho no meu escritório uma senhora que ela cuida de um filho que tem um problema cerebral muito sério. E ele é um menino maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Só que a vida dela é para cuidar desse filho. Para cuidar desse filho. Muito bem. O que a assistência social, a Previdência Social faz por essa mulher? Nada. Nada. Absolutamente nada. Se ela não cuida dessa criança... terrível, não? Boa tarde, Alberto César. Faz 4 anos que eu estou aguardando a aposentadoria. Semana passada estive no advogado, ele me falou que o juiz fez a contagem errada sobre o tempo de serviço. O advogado já recorreu. Eu pergunto ao ilustre advogado presente no seu programa, quanto tempo mais tenho que esperar? Abraço, Almir Salles. Almir, olha, infelizmente o nosso Judiciário Federal, que é o que julga essa questão sua, está demorando bastante tempo para julgar as ações. Por conta da demanda gigantesca de ações contra o INSS que tem sido enviada para o Judiciário. O INSS, com essa prática abominável de negar indistintamente o benefício para todas as pessoas, não resta essas pessoas senão procurar o Judiciário. O Judiciário sobrecarregou, está soberbado de ações e não consegue julgar num tempo razoável. Então, assim, você vai ter que esperar ainda um bom período para isso, sobretudo se o seu processo for aqui em Campinas. Que coisa, né? Aí o Almir fala assim, se eu soubesse que a resposta era essa, eu nem teria perguntado. Pois é, infelizmente. Infelizmente, a gente não gosta de falar isso, mas não tem outra coisa a ser falada a não ser a verdade, que é essa que eu estou falando para você. Não adianta. É isso mesmo. Fazer uma pergunta aqui do João Marcílio, ele tem 65 anos e tem 15 anos... Desculpa, peraí. Meu nome é João Marcílio, vou completar 65 anos agora em junho. E tenho 15 anos e alguns meses deve ser de contribuição. Tem direito à aposentadoria por idade? Vai ter sim. Assim que você completar os 65 anos, você pode buscar o INSS para aposentadoria por idade. Sem contar ainda que se a medida for aprovada, você vai ter um pedágiozinho pequeno para pagar, mas por esse ano você aposenta tranquilamente. Muito bem. Aqui, ó. Tenho 64 anos, 25 de contribuição. Vou poder me aposentar por idade? Não, por idade pode. Todo mundo, mas né? acho que não é para você que tem 24 anos de contribuição. É homem ou mulher?
É homem, né? Deixa eu ver aqui. Vai falando, eu já vou então, aqui se é homem ou mulher. Com 24 anos, compensa você contribuir um pouco É mais. homem, é o José Alves. Ribeirão Preto. Compensa, né, José? Você recolher um pouco mais, aposentar por tempo de contribuição, né? Mas aposentadoria por idade, aos 65 anos, você certamente terá. Então, né, José? É fácil para o advogado aqui, para o doutor, falar assim, paga um pouquinho mais e tal, né? Duro, né? Mas assim, se você pensar que você tem 24 anos de contribuição, jogar fora esse tempo todo, é um problema, né? Hamilton, e eu que tenho 62 anos, 37 anos de contribuição. Pois é. Posso me aposentar? Pode, tranquilamente. Pois é. Mas o doutor Hamilton está fazendo todo o processo meu aqui, porque eu fui fazer sem advogado, fui fazer assim. No final não deu nada certo. Aí depois, agora, estou sendo orientado por ele aqui para poder fazer a coisa corretamente. Que delícia, não para de chegar aqui. Muito obrigado aqui pelo carinho de vocês para com o nosso programa, viu? Tenho 34 anos e 4 meses de contribuição e 63... 34 anos. Opa, tenho 34 anos e 4 meses de contribuição, quase 35. E tenho 63 anos de idade. Devo solicitar aposentadoria pelo fator previdenciário ou continuar recolhendo até completar 35 de contribuição? Eu quero solicitar aposentadoria pelo 85-95. Corro o risco de perder o direito de aposentar pelo 85-95, já que a nova lei do governo está para ser aprovada? Certamente. O 85-95 a gente não sabe se vai permanecer ou não vai permanecer com as mudanças da Previdência. Mas pelo tempo que você está falando para mim que tem de contribuição, o ideal é você aguardar completar os 35 anos para você ter aposentadoria. Mesmo que você pense em fator previdenciário, com essa idade e com esse tempo de contribuição, o fator previdenciário não vai te trazer prejuízo. Pode ficar tranquilo. Muito bem. Hamilton, antes de eu mostrar o aplicativo aqui da Rede Família, só para a Lucinha aqui de Campinas, a gente falou que interessante é contratar um seguro de vida, né, para a pessoa que vai trabalhar em casa. Está perguntando, qualquer seguradora, onde se faz isso? Qualquer seguradora. Qualquer seguradora faz isso, principalmente bancos, né? Os bancos têm ali dentro, nos atendimentos ali, pessoas capacitadas para esse tipo de atividade. Muito bem. Muito legal aqui com o doutor Hamilton. Olha o doutor Hamilton aqui, ó. Ó, Cezinho, olha o doutor Hamilton aqui, ó. Mostra ele aqui. Vamos ver se vai dar tempo dele aparecer. Acho que ele vai parar, vai sumir da tela. Não, já apareceu. Agora estou eu ali, ó. Esse é o aplicativo da Rede Família. Que legal, né, gente? Quando eu era garoto, eu podia imaginar isso na minha vida. Eu já não entendia como que as pessoas cabiam dentro da televisão. Imagina pensar que ia ficar dentro do smartphone, né? E futebol, então? Muito garoto, né? Como é que pode caber todo mundo dentro da televisão? Esse é o aplicativo aqui da Rede Família que você baixa aí no seu smartphone. Esse aqui é um tablet. Vale para o sistema iOS, também pelo sistema Android. Você baixa o aplicativo e acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo toda a programação aqui da Rede Família em tempo real. Também pelo site, hein? Pelo site redefamilia.com.br. Você entrou no site, navega, se entretém ali, vê notícias e tal, acompanha toda a programação e também acompanha em tempo real, tá bom? No nosso Visão Geral de hoje, esclarecendo algumas dúvidas, e olha quantas dúvidas, hein? Tem uma aqui, Hamilton. Eu vou até, um pouco maiorzinho aqui a pergunta. Sabe por que é bom o nosso Visão Geral? Porque a gente faz consulta aqui de graça, né? Eu mesmo, né? Faço algumas consultas aqui de graça, né? Quando vem médico também, né? Então vamos lá, vamos atender aqui a Josi. Pergunta dela. Ela trabalhava numa empresa, né? Tem aqui a julho a setembro do ano passado, pelo INSS, por acidente, que ela foi descer do ônibus e quebrou o dedo. Muito bem. Ela abriu o CAT, né? Que é CAT. Como é que é o CAT? Comunicado de acidente de trabalho. Comunicado de acidente de trabalho. Aí ela fez todos os procedimentos e tal. Voltou ao trabalho no dia 3 de outubro, era um sábado. Na segunda-feira, apareceu lá o advogado da empresa com um aviso indenizado. E ela foi demitida. Uhum. Porém, ao fazer o exame demissional, quer dizer, ela já sabia, mas ela estava grávida. Né? E ela ainda está grávida. Aí a médica lá do exame demissional avisou a empresa, não pode demitir, está grávida e tal, aquela coisa toda. Aí voltou para a empresa,
Aí eles falaram, olha, você fica lá na tua casa e tal, e ela está recebendo em casa. Ela quer saber, tá certo isso? É assim que a coisa funciona? Bom, em primeiro lugar, a sua estabilidade é mais do que tranquila, né? Primeiro você tinha duas estabilidades. Estabilidade pelo acidente de trabalho, né? Que o acidente no percurso do trabalho é considerado como acidente de trabalho. Então você teria a estabilidade, o advogado, a empresa não poderia ter sido demitido. E em segundo, a estabilidade pela gravidez. A partir do momento que está grávida, até 5 meses após o parto, a trabalhadora, né, não pode ser demitida. Agora, se a empresa optou por te deixar na sua casa e te pagar os vencimentos comuns, é uma opção da empresa. Não é o mais comum, não é o mais correto, mas também não é ilegal, nada que te prejudique. A partir do momento que eles mantêm o seu contrato até o tempo de estabilidade, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquila, pode ficar despreocupada. E a sua estabilidade, então, vai até 5 meses após o parto. Ô Hamilton, mas aí, eu como leigo, entendo o seguinte, claro, ela tem estabilidade por estar grávida e tal, mas o advogado, a empresa, não tem obrigação nenhuma saber se ela está grávida. Demitiu, foi lá no exame demissional, tá grávida, então volta. Não, ela tem um prazo para informar a empresa. A empresa pode mandar embora hoje e daqui 15 dias a trabalhadora descobrir que está grávida, não é? E informar a empresa. Quando a gente fala está grávida, é porque não existe meio grávida. Não, claro que ou está ou não está. Então, mas, por exemplo, às vezes até a própria pessoa nem sabe que está grávida. Nem sabe, não tem obrigação de saber. Depois que ela souber, ela tem que comunicar à empresa até quantos dias depois da demissão? Não tem, assim, um prazo específico, né? Obviamente, com a gravidez, você não vai demorar tanto tempo para você descobrir. Não, eu sei, mas aqui deixa eu até provocar um pouquinho mais. A pessoa foi demitida no dia 1º de janeiro. Tá. Muito bem. Aí, no dia 1º de fevereiro, ela descobriu, por exames e tal, não sei o que ela estava grávida, tá certo? Então, o que acontece? 1º de janeiro, em fevereiro, ela descobriu que ela estava grávida de 15 dias. Então, quando ela foi demitida, ela não estava grávida. Pois é, aí são os exames médicos que vão comprovar se ela estava ou não estava grávida. E nós temos também aqui outro elemento, né? Nós temos o prazo do aviso prévio. Ela cumpriu ou não cumpriu o aviso prévio? A legislação é muito abrangente nesse sentido, né? A gravidez dentro do período do aviso prévio, mesmo indenizado, ela é considerada como período de estabilidade. Muito bem. Bom, Hamilton, vamos falar aí dos homens que voam, das pessoas, dos aeronautas e tal. É uma especialidade sua, né? Você trabalha bastante nesse segmento. Quais são as pessoas que se enquadram exatamente nesse segmento, que você pode trabalhar para elas, como se você estivesse trabalhando para um piloto, para uma comissária? São as pessoas só que estão no ar, as pessoas que estão em terra também, os aeronautas, como é que é? Nós temos duas categorias, né? Aeronautas e aeroviários, né? A gente precisa distinguir bem isso aí. A aeronauta é toda aquela pessoa que voa. Comissário, comandante, copiloto, essas pessoas todas. E nós temos também alguns mecânicos, chamados mecânicos de voo. Eles não chegam a ser aeronautas, mas nem aeroviários, ficam no meio termo. Mas a legislação que se aplica a eles é a mesma legislação do aeroviário, do aeronauta, que é esse que voa. Aquele pessoal de terra, pessoal que faz a manutenção das aeronaves, mecânicos, DOVs, né, que são despachantes, aquele pessoal de bagagem, isso são todos aeroviários, né? Tá. Então, pessoal de solo, aeroviários, pessoal aeronautas. Muito bem, mas você defende todos? Ah, sim, absolutamente, os dois. Os dois segmentos. Eu queria te perguntar o seguinte, as nossas companhias aéreas, ou as companhias aéreas de uma maneira geral, elas seguem rigorosamente as leis, ou elas dão muita margem que os advogados possam aí se brindar com muitos processos? Olha, tem mudado um pouco a visão das empresas em relação ao segmento das normas trabalhistas, sabe? Já tivemos mais problemas com as empresas. Hoje, elas cumprem um pouco mais as regras de trabalho, né? Até mesmo adicionais de periculosidade ou coisa parecida, que até alguns anos atrás, 2, 3, 4 anos atrás, não eram pagos, hoje já são pagos comumente, né? Mas as empresas deram uma melhorada nessa relação entre empregado e patrão. É claro que tem muito aí a intervenção dos sindicatos, né? O sindicato dos aeronautas é um pouco mais atuante, mais forte do que o dos aeroviários, na minha visão.
Mas melhorou bastante. Mas mesmo assim, a empresa não segue a risca, sempre tem as falhas, né? Isso é natural. Porque a gente, eu, por exemplo, que sou piloto aí nas horas vagas, né? E a gente quando está no aeroclube, conversando com todo esse pessoal, tem muito contato com esse pessoal, né? Sobretudo os aeronautas, né? Os pilotos e tal. E eles falam, de certa forma, das companhias, elogiando as companhias, sabe? Não vejo, assim, tanta reclamação e tal. É que, na verdade, há uma distinção de tratamento entre o aeronauta e o aeroviário. As empresas, elas tratam os aeronautas melhor que os aeroviários. Até mesmo por conta da organização desse pessoal. Eles são muito organizados, né, os aeronautas. As empresas realmente tratam eles com mais. É um pessoal, vamos dizer assim, uma elite, né, dentro da empresa, né? São os empregados de elite dessa empresa. Então, é tratados realmente de forma diferenciada. Não deveria, mas é. Não deveria, mas é. E quanto tempo para ele se aposentar? Piloto, por exemplo, se aposenta com quantos anos? Então, na verdade, o piloto também ele se encaixa naquela gama de especialidade lá, né? 25 anos, 28 anos, dependendo da idade dele, ele já se aposenta. Já pode se Porque aposentar. tem os adicionais, né? Adicionais de insalubridade e outros adicionais lá que... Normalmente o piloto, aquele que foi muito cedo para a companhia aérea, não tem assim tanto problema, mas aquele que voa mais, aviação menor e tal, o que eles perdem de audição é uma coisa assim demais. Absurda, né? Perde demais. E isso é uma insalubridade que tem a sua compensação. Sim, tem a compensação. Inclusive tem a compensação orgânica também, por conta da pressurização da cabine, né? Sim. Que é outro adicional também, que é incorporado ao tempo de serviço, por isso que é uma classe especial. Até respondendo mesmo a pergunta daquela nossa companheira lá de Curitiba, né? Não é aposentadoria especial, é uma condição especial, né? Que a pessoa tem, porque no dia a dia, no desempenho da atividade dela, algum agente biológico, químico está interferindo na vida dela e reduzindo a capacidade laboral dela. Por Muito isso. bem. Hamilton, o Supremo acabou com esse negócio de desaposentação, né? Isso não tem mais. Não e conta tal. mais. Não Pelo conta menos mais. por enquanto, não. Todos os processos foram extinguidos, né? Os que não foram ainda serão, com certeza. Bom, isso aí pode voltar? Olha, na verdade, assim, o direito é uma coisa muito dinâmica. O direito, ele muda muito, ele está se renovando a cada tempo, né? Pode haver uma revisão dessa matéria, porque hoje se encara desta forma. Não se sabe se isso pode acontecer daqui 10, 15 ou 20 anos, não se sabe, ou 5 anos. Mas se por acaso houver uma revisão dessa matéria, Sim. E ainda se entender que a desaposentação Pode, sim. é algo válido, eu pergunto, todos os processos que estavam lá voltam não a valer, volta, não? Você tem que renovar o seu processo, obviamente, né? Mais uma vez. Tanto, olha como a matéria como é discutível, porque assim, o poder maior de justiça no país é o Supremo Tribunal Federal. Mas nós temos tantos outros tribunais superiores. Tribunal Superior de Justiça, por exemplo, de São Paulo e de tantos outros estados, deram ganho de causas a trabalhadores para desaposentação. Tantos, inúmeros casos, né, pela desaposentação. Aí chegou o Supremo falou, não é possível, essa coisa toda. Então, para você ver como a matéria é controvertida. Então, fala assim, essa matéria nunca mais voltará ao Supremo? Claro que pode voltar, não tenha dúvida. Vai depender do que vai acontecer até lá para poder essa matéria voltar. Porque a lei sempre tem brechas. Então, a gente vai buscar onde? Nessas brechas da lei para poder, né, defender os interesses de nossos clientes. Doutor Hamilton, meu nome é Felipe. Paguei o INSS como autônomo, como mecânico. Fui ao INSS para ver se tenho direito à insalubridade. Eles falaram que não. Tem como entrar na justiça para ganhar a insalubridade como autônomo? Sim, certamente tem. Se você conseguir comprovar que exerceu essa atividade, vai se fazer um laudo pericial para isso, né? E vai se constatar que você de fato exerceu essa atividade em regime de insalubridade e vai ser computada, sim, senhor, com certeza absoluta. Muito bem. É por essa razão que o judiciário está assoberbado, porque o INSS não se preocupa em verificar se é ou se não é, simplesmente nega. É aquela resposta que eu dei agora há pouco que eu falei para vocês. Muito por isso. bem. Outra pergunta aqui é do Laurindo, aqui de Limeira. Trabalhei 18 anos em uma empresa metalúrgica, depois mudei de empresa e trabalhei mais 14.
fui demitido no início do ano, sendo que meu exame de saída deu que houve uma perda muito grande da audição por conta do trabalho. Devo pedir a indenização? Ah, certamente, não tenha dúvida. Os agentes agressivos, agora há pouco nós falamos das aposentadorias especiais. O agente agressivo, aquilo que te causa prejuízo e reduz a sua capacidade laboral, ele é indenizável. Você deve sim procurar um advogado para fazer uma ação de indenização contra a empresa pela perda auditiva. Porque Olha, a perda auditiva, ela é irreversível. Ela é irreversível, esse é o grande problema, né? eu ia fazer uma brincadeira aqui, eu ia falar assim, doutor, o que o senhor falou? Exatamente. Porque é o seguinte, é uma coisa natural também, com o passar da idade, você vai perdendo um pouquinho de audição. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui um caso de um narrador de futebol, que não tem nada a ver comigo, né? Um narrador de futebol que trabalha com aquele fone o tempo todo aqui, durante tantos anos da vida, é natural que ele tenha uma agressão ao ouvido. Ao se aposentar, ele pode requerer a insalubridade. E se requerer a insalubridade, isso implica nas empresas que ele trabalhou também? Como é que é isso aí? Primeiro precisa saber se esta categoria dele, se esse microfone de abafamento, se esse fone está caracterizado como um agente agressivo à saúde dele. Se não estiver, não tem como. Mas como é que a gente sabe se está ou não? Isso aí é só com perícia para realizar, né? Na verdade, assim, a perda auditiva, ela se dá por barulho. Por barulho, né? O barulho excessivo é que te dá a perda auditiva. E isso nos exames de audiometria é muito fácil você diagnosticar isso, né? Você vê na sua audiometria, quando vem naquela escalazinha assim, que faz uma baixa rapidamente, assim, é porque você teve algum agente agressivo de barulho que fez que você tivesse a perda auditiva. É verdade. E eu vou passar por essa audiometria que você está falando aí mês que vem, agora em março, para renovar a carteira da aviação. A gente tem que passar por vários exames. E realmente, a cada ano que passa, até pela própria idade, você vai percebendo que você vai tendo assim uma perdazinha de audição. Que é uma coisa Mas existe uma escala, né, que diz o que é a idade, onde a idade chega, onde a idade não chega. Né? Então, por isso o diagnóstico é muito preciso em relação à perda auditiva pelo barulho. E aí, doutor, acabou. É uma pena. Mas você tem que voltar várias vezes. A gente estava comentando aqui, a hora que realmente for canetado, sancionado, tudo que está lá no Congresso, aquela coisa toda, aí você vai aqui, vai ter que fazer um programa uma semana inteira para a gente esclarecer. Exatamente. Tá bom, querido? Vai ser um prazer. Obrigado, Hamilton. Boa sorte, viu? Obrigado, para você também. Meus amigos, conversei aqui com o doutor Hamilton Rovani Neves, advogado trabalhista e também previdenciário. Esclareceu algumas dúvidas aí para você, tenho certeza. Também gostei muito da entrevista, espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Saúde, paz e alegria. E muita sorte. E vamos embora, doutor. Foi ótimo.